Amigos, iniciamos nessa tarde o nosso novo ciclo de desenvolvimento do curso, entrando na segunda aula, a metade do nosso curso. Para você que está entrando agora, recomendo que volte, assista o nosso primeiro vídeo de introdução. Acho muito interessante que você tenha entrado agora, queira acompanhar conosco essa caminhada que nós estamos trilhando junto acerca desse conhecimento, dessa discussão para aprendizado mútuo, tá? Mas eu acho que seria interessante que voltasse na primeira aula, entendesse ali um pouco do que foi conversado. Eu trouxe um aspecto um pouco mais político, historiográfico, de onde criou-se essa tecnologia, essa cadeia de desenvolvimento, tá? Mas passamos desse tema e para a aula de hoje eu gostaria, a priori, que nós tivéssemos a materialização, que a gente pudesse concretizar mesmo, de uma maneira mais simples, alguns termos que vão realmente nortear o nosso curso. Primeiro, o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo nada mais é do que a implementação de um novo negócio. Seja com um novo processo, seja de uma forma inovadora ou não, o empreendedorismo é a implementação, é o processo de implementação de um novo negócio. Agora eu quero que vocês também entendam o que é esse termo, o que é o agronegócio. A gente fala muito aqui, talvez esteja de uma maneira mais fácil na cabeça de um, talvez esteja de uma maneira mais complexa na cabeça de outro, ou realmente você não saiba ainda o que é o agronegócio, mas o agronegócio nada mais é do que uma das nossas grandes cadeias produtivas hoje, do cenário nacional e internacional, que tem inúmeras variantes, mas que se juntam, potencializando um cenário econômico. Você tem ali a junção do agro, um pouco do florestal, é um assunto meio delicado para se entrar, mas você tem uma complexidade de partidos econômicos vindos da terra, tá? E a junção ali com a pecuária, com o zoneamento animal, enfim. O agronegócio é hoje um dos grandes braços ou pilares da nossa economia, sendo um grande difusor do nosso PIB, tá? E como já foi dito na última aula, nós também temos o processo mineral, tá? O mercado mineral, que é hoje o brasileiro um dos grandes expoentes no mundo, mas ainda não casam entre si, havendo a necessidade de trazer fertilizantes de fora para realmente nutrir o que falta no nosso cenário, seja nutrir de uma maneira técnica, ou seja realmente nutrir um déficit ali de estrutura, de processos, enfim. Como foi dito na última aula, eu abordei um pouco ali sobre o contexto de Revolução Verde de uma forma mais ampla. Como eu disse para vocês, foi um processo que iniciou-se no cenário pós-guerra, intensificou-se no cenário de Guerra Fria, mas isso são considerações muito externas. Vamos trazer um pouco mais sobre o nosso cenário. Meados ali do período pós-segunda guerra, pós-guerra, um pouco ali depois também do contexto Guerra Fria, já num contexto político um pouco mais conturbado brasileiro, nós temos a iniciação do nosso período de avanço tecnológico no mercado de commodities natural, tá? No mercado verde, como o nome já diz.
até hoje, um processo que é muito utilizado, é muito difundido, creio que você já conhece, você já ouviu falar, e sim faz parte de um processo de rochagem, que é a calagem. Nada mais é do que você diminuir a acidez do solo, ali o complexo de pH, de acidez, para um solo um pouco mais fértil. Você traz ali um pouco do magnésio, algumas coisas que faltam naquele solo, você nutre ele, tá? E você também o calcifica. É um processo extremamente simples. Aí eu trago para vocês um ponto de análise da nossa conversa. Eu falando de revolução verde, eu creio que a palavra revolução nos remete a algo muito inacessível, muito abstrato. Porém, não. O processo ali da revolução verde, a gente não precisa de materializar grandes máquinas, indústrias, às vezes simples processos que mudam ou casam um processo de desenvolvimento natural, podem fazer parte, sim, desse desenvolvimento. Isso é, por exemplo, o processo de calagem. Realmente tem um processo ali de você extrair a parte mineral, fazer o pó e trazer para o mercado do agronegócio, as lavouras, para os latifúndios, mas não é um processo tão árduo quanto parece. Talvez ali na primeira parte de extração realmente você depende de um potencial maquinário muito grande, só que depois o processo químico de análise não é tão complexo, deixando bem claro, tá, gente, que é sim complexo, depende de muito estudo. Você tem um estudo de análise normativa muito grande. Nós temos a norma aí que foi instaurada em 2016 das bases químicas que podem atingir o solo, até onde ir. Então, realmente é complexo, mas trazendo para esse contexto da calagem, por exemplo, não é tanto quanto outros que nós vemos. Importante é dizer que, sim, os mercados se casam, os dois são mercados muito importantes para uma estrutura não só nacional, mas a nível internacional, hoje sendo um grande braço exportador. Mas como potencializar isso no nosso mercado hoje? A melhor maneira de potencializar primeiramente, é você ter uma difusão de estudo científica, tem que ter análise, tem que ter critério, tem que ter quem regulamenta, você tem que ter uma boa base de estudos, de formação, mas você também precisa ter um potencial inovador, que é quem vai implementar isso para o mercado. Porque em toda a nossa conversa, nosso debate, a gente chega num embate de